E aí você que está aqui comigo agora, você vai dizer assim, Andréa, qual é a melhor forma para usar? Andréa, eu vou usar uma forma de metálica, uma forma de madeira, eu posso usar tábua, sarrafo, barrote. Gente, isso depende muito de como é que está no seu orçamento, tá? A composição que foi utilizada para o orçamento. Que isso aí a gente viu na aula de pré-obra desse curso, a gente comentou sobre a parte de orçamento, a parte de especificação. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui agora foi especificado lá atrás. Então, veja, se eu estou utilizando aqui uma forma de chapa de compensado, plastificado, por exemplo, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, essa imagem aqui, toda a minha forma está sendo feita com chapa de madeirite com plastificado, tá? O compensado. Então, o que acontece? Isso aqui, muito possivelmente, na especificação do meu orçamento, nas composições do meu orçamento, tem dizendo lá que a forma que eu vou utilizar é o madeirite plastificado, tá? Então, por opção do construtor, ou talvez até do orçamentista, ele não consultou ninguém, ninguém falou nada, e ele foi lá e escolheu a forma que ele quis, tá? Então, tem que prestar atenção nisso aí, certo? Ah, André, mas eu quero escolher por conta própria. Eu estou fazendo aqui o orçamento e eu quero escolher qual é a forma que eu vou usar. Veja, se você vai utilizar, por exemplo, um concreto aparente, você tem que utilizar uma forma que tenha uma superfície muito lisa. Então, essa forma se encaixa, né? Tanto essa quanto uma forma metálica também se encaixam, certo? A tábua, não tanto, por quê? Porque a tábua já é mais áspera, certo? O madeirite resinado, aquele rosa, já não serve. Por quê? Porque ele tem muitas ranhuras. Então, quando você tira a forma, você percebe que ficou uma superfície bem áspera. Beleza? Então, a gente está observando aí a forma. A forma é o que vai dar o formato do meu elemento estrutural. Então, lá no curso de guia prático de dosagem, eu falo para vocês o seguinte, o que é o concreto, né? O concreto, ele é uma pedra que eu posso moldar. Olha só que vantagem, né? Então, eu tenho uma pedra e ainda dentro dessa pedra eu posso colocar aço. Olha que bacana. Então, esse meu concreto, eu preciso dar o formato dele. Para dar o formato, eu tenho que usar formas, né? E essas formas, elas devem ter características de resistência. Não pode ser um material fraquinho, não pode ser um material, por exemplo, que não possa ver água, porque vocês sabem que antes da gente executar a concretagem, a gente vai precisar molhar. Eu já estou dando spoiler, tá? Mas faz parte. Então, veja, essa primeira imagem aqui, a gente tem formas em chapa de madeirite plastificado. Qual é a importância aqui? Um detalhe importante sobre as formas vem lá atrás na parte de projeto, que é importante ressaltar aqui para a execução. É que você contrate um projetista que tenha esse feeling, né? Que tenha que toque no coração dele e perceba que quanto mais vigas em tamanhos diferentes, mais eu vou gastar com a forma da viga, né? Isso serve para pilar também, certo? Então é interessante que o seu projetista ele tente ao máximo padronizar os tamanhos das vigas. Para quê? Para que a gente não tenha aqui uma viga, por exemplo, de 20 por 40, outra de 25 por 50, outra de 30 por 60, outra de 14 por 30, tá? Então, veja a quantidade de seção diferente que a gente tem aqui. Isso vai acabar tendo um gasto muito grande de madeiramento. Já aqui a gente está vendo uma forma de baldrame, né? Onde a gente está vendo a utilização aqui de quê? De tábuas. E aí, André, mas você falou que tábua é ruim. Eu falei que tábua é ruim quando você deseja ter um concreto que é aparente, né? Então, tábua não é muito legal. Agora, nesse caso aí, é viga baldrame, tá? Você pode utilizar aí tranquilamente, certo? Outra coisa, pessoal, todo cuidado é pouco com as formas. Por quê? Porque a norma deixa claro que pode e a gente já viu em práticas aí que pode. O quê? Ter o reaproveitamento das formas. Então, todas as formas que eu utilizo, eu posso reaproveitar, desde que eu tenha cuidado no manuseio e na execução, né? Então, por exemplo, uma ferramenta que a gente, anote aí, ó, anote aí. Uma ferramenta que a gente utiliza para as formas é o pé de cabra, é a alavanca, né? Posso usar pé de cabra, posso utilizar alavanca. Tem gente que vai utilizar aí um ponteiro, uma talhadeira, mas como são ferramentas menores, nem tanto. Então, as duas ferramentas que mais são utilizadas para desforma é o pé de cabra e é a alavanca, né? Então, você tem que tomar bastante cuidado quando você vai retirar a forma do elemento já concretado. Por quê? Porque aquela madeira ainda serve. Ela vai te servir para outra forma. E assim sucessivamente. Aí você vai me perguntar, André, quantos reusos eu posso ter na madeira?
Gente, é complicado de falar porque depende muito de como você está cuidando dessa forma, né? Então, por exemplo, sua forma de armazenamento, né? Como é que você colocou? Tá tomando sol e chuva? Então, essa forma já pode ter empenado, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. E também com o manuseio, né? Tanto na parte de colocação dessa forma, né? E a parte de retirada, que é muito importante. Então, você vai utilizar aí, por exemplo, uma chapa de madeirite compensado, perdão, plastificado, você vai utilizar aí cerca de 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, né? Tem formas, a depender da espessura que você tem essa forma, você vai utilizar aí 14 vezes. O que, André? 14 vezes. E outra, se eu estiver falando das formas metálicas, eu tenho aí para mais de 1.000 usos. É o quê? É isso mesmo. Eu estou dando ênfase aqui na forma de madeira, porque a gente está falando das estruturas de concreto armado, mais especificamente lajes, pilares e vigas, né? A gente nesse curso vai ter ainda uma parte aí que eu vou falar sobre as paredes de concreto, e aí eu vou explicar um pouco mais sobre as formas metálicas, tá? Que tem muito detalhezinho. Então, mas quando eu estou falando da forma de madeira, existe essa variação aí de 6 até uns 14 reusos. 14 sendo muito bem cuidada, tá? Bom, e aí, gente, ó, só uma dicasinha, anota aí, tá? Quando você vai utilizar essa forma de madeira, você tem que verificar se no seu orçamento tá, certo? Então, se no seu orçamento tiver 5 reusos, você vai utilizar 5 vezes. Se o seu orçamento tiver 10 reusos, você tem que tomar cuidado, guardar com carinho, trabalhar com carinho com essas formas, que você vai ter que reutilizar 10 vezes, certo? Porque senão seu orçamento estoura com relação às formas. Bom, e aí a gente vê aqui mais uma imagem, né? Aqui já de uma sapata sendo executada. A sapata sendo executada aqui com a forma em tábua também, né? E aí vai depender de qual é a tábua que você vai comprar. Existem tábuas que são de 30 centímetros de largura. Então, eu quero uma forma com 15, pode cortar ao meio, né? Lembrando só que madeira, com uma vez cortada, você não consegue mais emendar. Então, a gente evita ao máximo cortar a madeira. Por quê? Porque se eu cortei, eu não tenho mais como unir e aí eu acabo perdendo, né, o que eu tinha originalmente. Então, corte com consciência, né? Porque depois a gente não tem como se arrepender, tá certo? E aí, galera, eu trago aqui para vocês uma concretagem de uma piscina que a gente fez, né? Aqui a gente estava fazendo a concretagem de uma piscina, certo? E aí o concreto chegou, tal, e vocês vão perceber que nessa forma aí eu não utilizei madeira, né? Eu utilizei bloco cerâmico. A forma de bloco cerâmico é a chamada forma perdida, tá? É uma forma que a gente não tem como retirar mais. Eu não tenho como usar essa forma mais, certo? E aí você vai dizer assim, André, por que você usou aqui? Você perdeu esse bloco? Perdi. Quanto é que custa um milheiro de bloco? Quanto? Quanto é que custa? Né? Então, o bloco ele é muito barato quando eu comparo ele, por exemplo, com a chapa plastificada, né? Então, aqui nesse caso, eu tive um problema de falta de material e eu não podia atrasar o meu cronograma. O que foi que eu fiz? Eu coloquei a forma em bloco. Nessa mesma obra, eu também tinha algumas sapatas para serem executadas. E eu também não consegui esperar, porque senão eu ia acabar perdendo o meu cronograma, né? E eu coloquei também na sapata aqui essa forma com bloco cerâmico, certo? E aí, Andréa, mas é legal, é certo isso? Não tem problema algum, gente, não tem problema algum. Eu, particularmente, eu adoro. Porque, em primeiro lugar, eu não ocupo meus carpinteiros, né, para fazer a base. Eu ocupei meus carpinteiros somente aqui para travar o pescoço do pilar, né, como vocês estão vendo aqui o gastalho, certo? Aqui eu tenho toda a forma já feita, peguei até um meio oficial de pedreiro, ele consegue fazer isso aqui, né? Ó, um meio oficial aqui eu dou o esquadro, eu dou aqui os cantos para ele, confiro com o meu esquadro, acabou, já foi. Um meio oficial consegue fazer isso aqui, tá? Então eu não ocupo meus carpinteiros, que para mim é uma mão de obra mais cara, para fazer esse tipo de serviço. Caraca, André, então na obra eu posso fazer isso? Se jogue, meu amigo, se jogue. Perdendo tempo botando base de sapata com tábua, bota aí com bloco, tá? Não tenha medo, não. Pode. Ah, terminei. Faz o quê? Não precisa nem desformar. Deixa os blocos aí a terra e tchau, tá? Sem problema, tudo certo, tranquilo. Ok, galerinha? Bom, então o objetivo da forma é, de fato, dar o formato a esse elemento estrutural e sustentá-lo, né? No caso, por exemplo, de uma laje, de uma viga, né? Acaba que o material em si influencia, porque ele vai ter esse peso, né? Vai ter que sustentar um pouco do peso
desse elemento estrutural, beleza?